Pessoal, boa tarde. Todo mundo bem? Hoje a gente vai ficar com essa aula assíncrona, né? Vocês podem assistir agora de manhã, já vou mandar agora para vocês, ou de repente quiser assistir no horário de aula mesmo, que é o período da tarde, tudo bem. A gente vai começar a falar de um conceito novo agora, né? Eu acho que a maioria não deve ter estudado nada a respeito ainda, mas é muito importante. O que a gente vai falar? A gente viu um monte de ferramentas do algoritmo, depois a gente aplicou elas na linguagem Python, né? Espero que esteja todo mundo treinando, entendendo bem como que usa laço de repetição, condicional, porque a gente vai usar isso o tempo todo até o final do curso, não tem como fugir, beleza? Só que agora a gente vai começar a falar sobre interface gráfica. Né? A gente estava criando os programinhas em Python usando aquele terminal que fica embaixo, assim, lá no PyCharm, né? Só aquela telinha preta com texto. E é bacana agora a gente começar a colocar um aspecto visual melhor para os aplicativos que a gente está criando. E aí entra esse conceito de interface gráfica. Aqui, o que pega para a gente? É que precisa de um pouquinho de criatividade, né? A gente saber, tá, eu preciso fazer uma interface, mas como que vai ser? Como que eu vou desenhar ela? Onde que eu vou colocar meus elementos? Né? E é isso que a gente vai começar a falar. Então nós vamos dividir em duas partes. A gente precisa aprender a criar a interface, né? A parte técnica mesmo. Lá no Python, como que a gente vai usar? A gente vai criar usando a biblioteca tkinter ou tkinter, né? Tem gente que chama de tkinter, tem gente que chama de tkinter. Ela já é própria do Python, já vem por padrão nele. Não é a melhor, existem outras melhores, só que algumas são pagas, tem algumas complicações, né? Para o que a gente precisa, né? Para o nosso aprendizado, o tkinter resolve, não tem nenhum problema. Podemos trabalhar com ele e trabalhar muito bem. Ela tem muita coisa. E aí vem a segunda parte. A segunda parte a gente não consegue trabalhar muito em sala de aula, não é o nosso foco, né? Não tem isso na nossa grade mesmo do curso. Mas aí eu vou precisar que vocês pesquisem, assistam alguns vídeos, algumas aulas, pensem a respeito, que é o conceito mesmo de se criar um produto, né? Como que a gente trabalha uma ideia para chegar até uma interface. Questões de cores, né? Influencia muito. Muitas vezes um software, só pela cor que você utiliza, ele pode deixar o seu usuário cansado ou ele pode deixar o seu usuário animado em trabalhar mais, em utilizar mais. Ele pode deixar o seu usuário com dor de cabeça, simplesmente por algum elemento que você colocou, alguma cor, pode fazer mal para o usuário, ele pode ter dor de cabeça. Então esses conceitos a gente não aprende da noite para o dia, a gente vai acostumando, só que vai acostumando se pesquisar, né? Se a gente correr atrás, está sempre lendo a respeito, pesquisando. Aí eu vou deixar para vocês, eu até estou com essa matéria aberta aqui, ó, qual a diferença entre o X, né? Tem muita gente que chama de UX ou UI, Design. Isso aqui é muito bom, não só entender, como começar realmente a ler, a colocar em prática, fazer testes, né? De forma rápida aqui para a gente passar para o nosso conteúdo, e depois eu vou deixar esse conteúdo aqui para que vocês possam assistir, possam ler, né? E o UX está preocupado com a experiência global do usuário, quando ele vai utilizar um produto, seja um produto digital, né, no computador, um produto físico, tem o mesmo conceito. E UI já é mais focado para a interface direta, o que o usuário está colocando à mão, o que ele está vendo ali. Então, um exemplo assim, imagina que você tem que colocar um botão na tela para o usuário clicar. O profissional de UI, ele está preocupado com o tamanho do botão, com a funcionalidade, se ele vai ter uma cor diferente. O profissional de UX, né, que é a experiência total, ele já está preocupado com um monte de coisas a mais. Se esse botão vai estar na direita ou na esquerda, porque implica do usuário às vezes ter que mexer a cabeça ou não. Se o botão vai ser maior ou menor. Tem todo um conceito que vai estar entre
o que a pessoa está usando e o usuário mesmo, né, que está ali trabalhando. Mas é muito bacana, vale a pena dar uma olhada, começar a pesquisar. E quando eu falo começar, né, estou bem repetitivo, mas é começar mesmo. Isso aqui é a longo prazo, tem que estar observando os softwares que você usa, por que eles são daquele jeito. Houve um estudo, né, que determinou que ele ia ser daquela cor, que os botões iam estar naquela posição. Você começa a estudar, você começa a perceber que às vezes um que você usa, você não gosta dele justamente por aquilo. É por isso que eu não gosto daquele aplicativo, né? A interface de um aplicativo, muitas vezes, ela pode ser determinante para o sucesso ou para o fracasso do aplicativo. E isso acontece muito. Às vezes você pega seu celular, baixa um aplicativo lá da Play Store, começa a usar, não gosta, não te agradou, você já joga fora. Muitas vezes aquele aplicativo tem funções excelentes, poderia resolver toda a sua vida ali, todo o problema que você tem. Só que como a interface não te agradou, não foi fácil de usar, as cores não estavam legais, você já joga fora, né? Então, quando você estiver desenvolvendo o seu mesmo, seus próprios aplicativos dos seus clientes, tem que levar em conta essa experiência do usuário, ok? Mas esse assunto mais conceitual, vou deixar depois no final da aula para vocês dão uma olhada. E agora vamos entrar no nosso código mesmo, né? Então eu estou aqui com o PyCharm aberto, vamos criar um projeto para que a gente possa trabalhar. Vou chamar esse projeto de janela, né? Nós vamos trabalhar aqui umas janelas gráficas, então vou deixar o nome de janela. Ele está criando o ambiente virtual, está criando uma cópia do Python para dentro desse ambiente, para que a gente consiga trabalhar sem influenciar outros projetos, né? A mágica do ambiente virtual é essa. Beleza, terminou de carregar. Ele traz esse arquivozinho padrão aqui, que é bom só para a gente testar se o Python está funcionando. Vou rodar ele, ó. Cliquei no play, está funcionando. Hi PyCharm, ok. Então o Python está funcionando corretamente. Posso apagar tudo isso aqui, é só um exemplo que ele traz para a gente. Ok. O que a gente vai fazer agora primeiro então? Eu disse que o tkinter ele já faz parte do Python, já vem junto. Só que o Python não carrega ele por padrão, né? Para evitar ficar carregando coisas que talvez a gente não vai utilizar. Como agora a gente quer utilizar, a gente faz o import dele. Então nós vamos importar ele de duas formas diferentes. Eu vou mostrar para vocês qual que é a diferença e tem uma que é bem mais prática. Vocês vão ver que é mais prático. Eu posso colocar aqui então, ó. Import tkinter. Beleza, ele importou. Ele ficou cinza desse jeito porque eu não estou utilizando ainda. Eu não criei nada usando a biblioteca. Agora eu vou criar a minha primeira janela. Olha só, eu preciso dar um nome para ela. Então eu vou chamar, por exemplo, de app, né? A minha janela chama app. Ela vai ser um objeto do tipo tkinter.tk abre e fecha parênteses. Isso aqui, ele vai criar uma janela para mim. Mas se eu rodar esse aplicativo por enquanto, olha só, não vai acontecer nada. Tá vendo? Não aconteceu nada. Ele até já marcou aqui embaixo como finalizado e a gente não viu nada. Por quê? Ele gerou a janela, só que ele gerou e fechou novamente, a gente não consegue nem ver. Eu preciso então especificar que eu quero que a janela fique aberta. Então eu venho aqui e coloco, ó, desse objeto app que eu criei, ele tem um método dentro chamado main_loop. Esse aqui, ó, main_loop. Agora ele sabe que ele vai ficar aberto, ele vai ficar girando um looping que mantém a janela na tela para a gente. Então vou rodar novamente agora, ó. Rodei e tá aqui, ó. Ele criou uma janela, tá vendo? Ela pode ficar um pouquinho diferente dependendo do sistema operacional, porque ela pega os elementos do sistema. Então, ó, se esse cantinho está arredondado, o tipo de botãozinho aqui em cima varia de sistema. Se tiver no Windows 7 vai ser um pouquinho diferente, se tiver no Windows 10 também um pouco diferente, se tiver no Linux, por exemplo, vai ser também diferente, ok?
mas a nossa janela está aqui. Sobre as duas formas de importar a biblioteca é que eu vou comentar agora com vocês. Vou fechar a janela. Repare que eu coloquei import tkinter. Então ele importou a biblioteca tkinter e tudo que tem dentro dela. Mas a referência está no tkinter, import tkinter. Toda vez que eu precisar utilizar um elemento dela, eu vou ter que escrever tkinter, ponto, e depois o elemento que eu quero. Então, por exemplo, se eu quiser colocar um texto na minha janela, ele é um label. Eu vou chamar aqui o texto, por exemplo, que, sei lá, vou chamar de texto, a minha variável. Ela é do tipo tkinter, tá vendo? Eu tenho que escrever tkinter, ponto, label, aí eu coloco o que eu quero, label. Esse label vai ficar onde? Dentro do parênteses eu falo, vai ficar na janela app, vírgula. O que ele vai mostrar escrito para mim? Text igual, abre aspas. Olá, turma. Vai aparecer escrito na janela. Olá, turma. Como que, lembrando, toda vez que eu crio um objeto, são duas etapas. Cria, depois insere na tela. Memoriza isso. Cria, depois insere na tela. Então, eu criei. Se eu rodar aqui, ele não vai aparecer na minha janela. A minha janela continua vazia. Tá vendo? Porque eu não inseri ele na tela. Então, agora eu preciso pegar esse objeto que eu criei, que chama texto, texto, ponto. Dentro dele, tem alguns métodos que me proporcionam inserir ele na tela, né? Vou utilizar primeiro esse aqui, pack. Abre e fecha parênteses. Esse método pack vai inserir ele na tela de cima para baixo e centralizado. Vamos executar agora. Olha só. Tá vendo? Agora a minha janela tem esse texto dentro, Olá, turma. Ok? Então, para criar um elemento, cria primeiro, depois insere na tela. Beleza? Vamos lá. Só que vamos voltar na parte de importar a biblioteca. Imagina quando o nosso aplicativo estiver bem grande, vai ficar chato a gente ficar digitando toda hora tkinter.tk, tkinter.label. Quando for criar um botão, tkinter.button. Quando for criar um campo para o usuário digitar, tkinter.entry. Fica chato, né, digitar. Então a gente tem uma outra forma de fazer esse import. Olha a diferença. Eu vou tirar essa linha aqui, e vou colocar diferente. Eu vou falar assim agora, from tkinter, ou seja, da biblioteca tkinter, import asterisco. Então agora eu falei, da biblioteca tkinter, importa tudo que tiver lá dentro. Quando eu faço desse jeito, eu não preciso mais ficar colocando esse tkinter, porque ele já sabe, esse tk vai ser da biblioteca tkinter. Esse label vai ser da biblioteca tkinter, tá bom? Então, tá vendo? Ele até marcou aqui de vermelho para mim agora que eu posso tirar, Então, eu posso criar só app, vai ser um elemento do tipo tk. Texto vai ser um elemento do tipo label. Eu posso tirar esse tkinter. Fica muito mais prático. Todo elemento que a gente for criar agora, eu já posso passar o nome dele direto, tá bom? Então, não está errado, né? Nenhuma das duas formas. A outra só dá um pouco mais de trabalho, que a gente precisa ficar digitando tkinter toda hora, tá bom? Então, primeira parte, né? Para a gente memorizar. Importar a biblioteca. Criar a janela. Então, aqui, nós criamos a janela. Vou colocar aqui na frente como comentário, criando a janela. Tudo que tiver depois do hashtag é só comentário. O nosso aplicativo não vai executar isso. Aqui embaixo, a última linha vai ser sempre esse main loop, para manter a janela aberta. Então, vou comentar aqui, mantendo a janela aberta, ok? A janela vai ficar aberta aqui. E aqui dentro, né, entre o app e entre o app.mainLoop, nós criamos todos os elementos que a gente vai ter na janela. Textos, imagens, botões, tudo que tiver
a gente vai colocar aqui dentro. Para colocar esses elementos, também já vamos memorizando, sempre duas etapas. Insere primeiro, cria primeiro, né? Depois insere na janela, tá bom? Primeira parte, então não esquece, se tem computador em casa, já tem que praticar, já instala tudo para poder praticar, beleza? Então, essa primeira parte eu vou parar por aqui, para o vídeo não ficar muito grande, aí agora a gente volta em outro vídeo. Só um minuto.